Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazer um pouco desse termômetro da imprensa brasileira em relação ao Botafogo, as coisas que mudaram, né? Só bastou um jogo, estreia do Botafogo no Brasileirão, mesmo sem a vitória. A gente viu gente aí mudando completamente de opinião, já até abordamos um pouco isso. A gente vai trazer agora aqui alguns comentários que eu achei interessantes para abordar com vocês. Eu sei que tem muita gente que não gosta, a gente dê ouvidos aqui à imprensa tradicional, mas é importante a gente entender o que vem sendo falado sobre o Botafogo, porque é justamente aquilo que a gente vai contrapor no final da temporada, como aconteceu no ano passado. A gente teve gente falando que o Botafogo foi o time da rodada, enquanto isso, teve gente falando até que o Botafogo nem vai brigar por título esse ano. A gente vai abordar aqui esses principais comentários e, claro, trazer notícias do Botafogo, notícias que recebemos como ruins anteriormente. O Savarino não ter viajado é realmente um prejuízo para a nossa estreia na Libertadores, mas a boa notícia é que não foi constatada lesão no jogador venezuelano do Botafogo. A gente vai trazer alguns detalhes sobre essa situação do Savarino e, claro, os preparativos para a partida de amanhã do Botafogo contra a Universidade do Chile. Tudo isso eu conto pra vocês depois da vinheta. Bom, vamos lá, vamos falar de Botafogo, mas claro, antes possível, deixa aquele like aqui, ou veja se sua inscrição está ativa aqui no canal Gigante Glorioso, ou se você não é inscrito ainda, considere se inscrever aqui no GG, que todo dia tem informação sobre o Botafogo, debate e, claro, as lives aqui toda segunda e sexta-feira, live no canal Gigante Glorioso e quarta-feira, amanhã tem live no nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol, ali por volta das 9h45 da manhã, beleza? Então já fica ligado que amanhã tem live lá no nosso outro canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Vamos lá, vamos falar de Botafogo. Antes eu quero dar uma informação aqui a respeito do Cristaldo, né? Cristaldo foi um nome que foi especulado essa semana como possível contratação do Botafogo, possível nome que o Botafogo estaria interessado, mas o setorista aqui do Grêmio, o Diego Rossi, disse que o Grêmio não está disposto a negociar o Cristaldo, que o Cristaldo vai ser aproveitado aí, pelo técnico Quinteiros. O Cristaldo ele chegou a perder espaço na equipe do Grêmio, já não teve a renovação do seu contrato feita ainda, né? O contrato dele vai até 2026. Tem interesse de clubes da MLS também, da Arábia Saudita, no Cristaldo, mas, segundo o Diego Rossi aí, o Grêmio não pretende negociar o jogador e disse também que não foi procurado pelo atleta e que o Cristaldo vai permanecer no clube. Então, esclarecendo essa situação do Cristaldo, a gente espera aqui cenas dos próximos capítulos. Ainda está um pouco conturbada essa situação do Cristaldo, né? Enfim, o jogador parece não estar muito satisfeito lá por não estar tendo a oportunidade de atuar. Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas por enquanto a palavra do Grêmio é que o Cristaldo não deve ser negociado, beleza? Bom, o Veloso, parceiro ali do Neto, lá nos Donos da Bola, comentou sobre a partida, obviamente, né, ali Palmeiras e Botafogo, lá no Allianz Parque, e deu uma declaração que é, no mínimo, curiosa, porque os argumentos que o Veloso utiliza para afirmar que o Botafogo não vai disputar título esse ano não fazem sentido, principalmente em relação à comparação que ele faz com o Palmeiras. Vamos lá. E aí na fala dele ele diz o seguinte, ó, o Abel tá reclamando agora nesse momento, mas em outras temporadas ele sempre dizia, ó, mas nossos adversários estão se reforçando muito. O Palmeiras foi o time que foi mais pesado nesse mercado, até gastou mais um pouquinho do que deveria nas contratações, né? Trouxe o Paulinho, que ainda não estreou, trouxe o Vitor Roque, trouxe o Facundo, enfim, o Palmeiras hoje é o time que mais investiu na temporada, nessa janela, né? E até agora o resultado não tem aparecido. Ah, mas era pro Paulista, foi vice-campeão. Agora começa o Brasileiro contra um Botafogo completamente desfigurado. Saíram 2 jogadores do time titular, campeão da Libertadores do Brasileiro. Está dizendo o Botafogo completamente desfigurado. A noção de completamente desfigurado do Veloso é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Não é mais aquele Botafogo campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Botafogo jogou melhor que o Palmeiras, muito melhor que o Palmeiras, contra um Botafogo que não vai nem brigar pelo título. O Botafogo não briga pelo título esse ano, mas mesmo assim, dentro do Allianz Parque, foi melhor que o Palmeiras. Assim, eu queria entender qual o argumento do Veloso para dizer que o Botafogo, que contratou basicamente quase o mesmo valor, se a gente colocar aqui as contratações do Botafogo, foi basicamente quase o mesmo valor que o Palmeiras, né? Beirando ali os 500 milhões. Se a gente colocar o Wendel na conta aqui, a gente tem o Jair, tem o Santiago Rodrigues, tem o Arthur, tem o Nathan Fernandes, e coloca o Wendel, que vai vir para a metade da temporada, já dá basicamente aí quase os 500 milhões que o Veloso tanto falou, que foi o gasto absurdo do Palmeiras, né? O Palmeiras pegou o Vitor Roque, o Paulinho, Facundo, o Emiliano Martins, o Mikael e o Lucas Evangelista, né? Então, assim, se for pra gente comparar gastos de janela,
Então o Botafogo também investiu para estar brigando por título, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. E aí ele continua dizendo aqui, ó, então o Palmeiras do Abel, que sempre foi um Palmeiras diferente, não é mais. Ele precisa reconquistar esse grupo, porque o Palmeiras do Abel hoje é um time comum. É um time comum que antes era um Palmeiras que marcava forte, um time com dinâmica, não deixava o adversário jogar, que era chato jogar contra o Palmeiras, e isso tudo acabou. É muito engraçado essa percepção do Veloso também, que ele desconsidera completamente todos os últimos duelos entre Botafogo e Palmeiras, né? Parece que não assistiu Botafogo e Palmeiras ano passado, Veloso. Não, acho que excluiu esse jogo aí da listinha dele, né? Para desconsiderar tanto assim. Ano passado, jogo de ida no Brasileirão, 1-0 Botafogo, no estádio Newton Santos. Depois 2-1 no estádio Newton Santos também, no jogo de ida da Libertadores. Depois a gente elimina eles lá no Allianz Parque na Libertadores também. Depois a gente elimina basicamente, né, do Brasileirão, aquele jogo que foi considerado por muitos a final do Brasileiro, 3-1 lá no Allianz Parque também. E esse ano no Allianz Parque de novo, 0-0. Então assim, essa sequência de jogos entre Botafogo e Palmeiras parece que passa batida aí na consideração do grande goleiro que foi Veloso, mas precisa calibrar um pouquinho as emoções na hora de falar de Botafogo e Palmeiras, principalmente para avaliar o Botafogo, porque parece que não está fazendo muito sentido as suas comparações não, Veloso. Sobre o debate que rolou lá no Seleção Sport TV, quando o Led Carmona colocou o Botafogo como o time da rodada, mesmo sem vencer. Mesmo sem vencer na rodada, o Botafogo foi colocado como time da rodada. E ele coloca os argumentos interessantes aqui para chegar a essa conclusão. E quem começa falando do Botafogo, na verdade, é até o Paulo Nunes, né? O Paulo Nunes coloca aqui, ó, eu poderia falar sobre o jogo do Flamengo e do Inter, porque eu gostei do jogo. Achei um jogo muito movimentado, mas eu fiquei impressionado com o Botafogo. Por tudo aquilo que a gente estava falando do Botafogo anteriormente, sobre perda do DNA, sobre a dificuldade que o Botafogo teve de ficar sem treinador, o pouco tempo que o Renato Paiva, estava no comando, acho que essas semanas para ele foram muito produtivas, porque foi demonstrado isso em campo. O que o Botafogo jogou me surpreendeu positivamente. O melhor desempenho de campo, de jogo, de coletivo, de individual. Alguns jogadores me surpreenderam. De jogo, de tática, de organização, o Botafogo me surpreendeu. E essa fala do Paulo Nunes, ela é carimbada aí pelo Led Carmona, que coloca aqui, olha, os jogos funcionam muito parelhos, muito iguais, né? Agora eu vou votar no Botafogo. O Botafogo dominou o Palmeiras fora de casa, porque é complicado você dominar o Palmeiras fora de casa. Uma boa autoridade. Primeiro jogo oficial do técnico do Botafogo, todo mundo tratava o Botafogo como uma incógnita, e no fim do jogo, acho que todo mundo voltou a tratar o Botafogo como um candidato de verdade ao título. Enfim, eu acho curiosa essa avaliação da imprensa tradicional às vezes, porque o futebol a gente sabe que é muito dinâmico, ele tem essas mudanças diárias aqui, e as avaliações sutilmente elas vão se modificando de acordo com as circunstâncias. Isso é natural, isso aí não é uma coisa que eu tô negando não, mas a impressão que dá é que as mudanças de opinião com o Botafogo são realmente muito mais bruscas, né? E isso é engraçado, porque a gente que acompanha o dia a dia, a gente consegue entender com um pouco mais de sutileza qualquer tipo de mudança que há com o Botafogo, que acontece com o Botafogo, mas na imprensa tradicional não, é sempre de 880, né? O Botafogo ou ele não vai brigar por nada, ou da água pro vinho, ele já virou o super favorito. É engraçado a gente acompanhar isso aqui, porque eu tenho certeza que a percepção do torcedor do Botafogo é bem diferente, que acompanha o Botafogo diariamente, sabe que o trabalho vem sendo feito, vem sendo desenvolvido, e que a gente sim, claro, vai estar brigando por títulos esse ano, e é um forte candidato em qualquer frente que vai disputar. Bom, falando sobre Savarino, só dar um feedback rápido aqui. O Savarino não viaja, né? Não viajou com o Botafogo para enfrentar o Universidade do Chile na estreia da Libertadores. Fez exames e aí os exames não apontaram nenhuma lesão no venezuelano. Então isso já dá um alívio, já dá uma calmaria para a torcida do Botafogo, já vai poder contar com o Savarino logo depois. Então teve só um incômodo ali na região da coxa, né? Não teve lesão nenhuma muscular detectada no Savarino, e aí já causa menos preocupação e já pode estar pronto aí para o jogo contra o Juventude no sábado, dia 5 de abril, beleza? Gente, vou ficando por aqui. Essas foram as informações de hoje. Eu já vou lembrar vocês de novo aqui, hein? Amanhã tem live no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, ali por volta das 9h45 da manhã, beleza? Então fica ligado, tem live lá no Dois Toques amanhã e sexta-feira, claro, live de manhã no GG, aqui mesmo, nesse mesmo canal. Show? Forte abraço, saudações alvinegras, fui!